Olá, meus queridos irmãos, irmãs e amigos em geral, novamente juntos para mais uma nova oportunidade de estudo da e na Palavra de Deus. Confesso que é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar com esse objetivo. Por isso, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, que é a patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu ilustre pastor Luiz Pedroso. Hoje estudaremos mais uma lição importante, destarte, da autoria do ilustre pastor Jackson Jean Silva, e que tem como título Lados Opostos da Balança, Orgulho e Humildade. Então, quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer o que a Bíblia ensina sobre essas características presentes no cotidiano da humanidade: orgulho e humildade. Também perceber os santos conselhos de Deus para nos aproximarmos de uma vida humilde e nos afastarmos do orgulho e da soberba. E, por fim, praticar, observando que ser humilde não significa ter pobreza ou ausência de postura diante das perseguições na caminhada da fé. É antes confiar e depender de Deus. O textuário desta lição está calcado no livro de Salmos, capítulo 138, versículo 6, que leio: Mesmo nas alturas o Senhor cuida dos humildes, mas mantém distância dos orgulhosos. Textos bíblicos inspirativos. Começamos com Colossenses, carta de Paulo, no capítulo 3, versículo 12, que leiam: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Outro texto, Provérbios, capítulo 15, versículos 31 a 33. Os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma. Mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Provérbios, capítulo 16, versículo 5. A abominação é ao Senhor todo o altivo de coração. Não ficará impune, mesmo de mãos postas. Mas outro texto, Provérbios capítulo 16, versículos 18 e 19. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberanos. Atos, capítulo 20, versículos 17 a 19. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade
e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Introdução. Já são mais de 2000 anos de existência da Igreja de Cristo na face da terra. E ainda assim, alguns pontos nunca se esgotam, carecendo sempre de uma especial atenção por parte dos crentes e, em especial, por parte dos pastores e líderes em geral. Falar de orgulho e humildade nunca é demais. São dois elementos em boa parte ou até bem próximo da totalidade, antagônicos e conflitantes, tanto no que tange à natureza como nos efeitos que eles causam nas vidas de quem os possui e daqueles com quem eles convivem. O primeiro, o orgulho, via de regra, tem sua base no pecado. É, portanto, próprio do homem caído sem Deus. O segundo, a humildade, via de regra, tem sua base na novidade de vida em Cristo, e dessa forma é própria daqueles que conhecem e servem a Cristo. O objetivo da nossa lição de hoje é justamente nos levar a uma melhor reflexão sobre esses dois importantes temas, com vista a uma vida cristã cristocêntrica, autêntica e impactante. Vejamos. Ponto 1. Orgulho, natureza e efeitos. Os nossos dicionários da língua portuguesa nos apresentam, via de regra, duas categorias de definições para o termo orgulho. A primeira categoria, necessariamente, não é de natureza pecaminosa. Está relacionado com uma autoimagem positiva, saudável, que o indivíduo precisa ter acerca de si mesmo. Por exemplo, o sentimento de autoestima, de amor próprio, o autorreconhecimento de seu valor e valores, o brio, a honradez, a dignidade e um nível equilibrado de autossatisfação. Ao considerar a questão do orgulho sob essa ótica, é óbvio que não podemos classificá-lo como errado ou de natureza pecaminosa. Há um dito popular que diz que a diferença do remédio para o veneno é a dose. Creio que no caso do orgulho, essa máxima se aplica muito bem, pois a ausência ou carência de tais aspectos geram ou evidenciam uma séria deficiência que pode afetar a saúde emocional do indivíduo, acarretando sérias implicações em todos os âmbitos de suas relações afetivas, sociais e espirituais. Por outro lado, o orgulho, quando em níveis exagerados, também acarretará sérios transtornos, evidenciando no indivíduo a presença pecaminosa e desastrosa da arrogância e da soberba, que é a segunda categoria de definição do termo apresentado em nossos dicionários. Vamos chamá-la aqui de forma pejorativa. E essa categoria que interessa ao propósito da nossa lição de hoje. Importante ressaltar que mesmo naquelas pessoas com baixa autoestima, esse orgulho pejorativo, ou seja, a soberba, pode estar presente e, inclusive,
naquelas chamadas equilibradas, pois é próprio da natureza caída do ser humano, indistintamente, de forma que só a regeneração em Cristo pode aniquilá-lo. Tendo feito esta primeira consideração, nos concentraremos no orgulho em seu aspecto exacerbado, danoso, pecaminoso e letal. Esse orgulho, a soberba, é caracterizado por uma personalidade altiva, prepotente, vaidosa, insolente, presunçosa e arrogante. Na verdade, a lista de sinônimos para ele é muito extensa. Tal orgulho é caracterizado pelo sentimento e atitudes de desprezo em relação às outras pessoas, não reconhecendo suas qualidades e virtudes. O orgulhoso ou soberbo, desta forma, é alguém que acredita ser autossuficiente, que acredita ser melhor que todos ao seu redor, não precisando ouvir ninguém, aprender com ninguém ou precisar de ninguém, nem mesmo do próprio Deus. A Bíblia nos adverte veementemente quanto a todos os malefícios do orgulho. Por exemplo, é diabólico, conforme a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 6, é contaminador, conforme Mateus, capítulo 7, versículos 20 e 22, endurece a mente, conforme Daniel, capítulo 5, versículo 20, é um obstáculo às operações divinas, conforme Salmo 10, versículo 4, e Oséias, capítulo 7, versículo 10. É um empecilho ao aprimoramento pessoal, conforme Provérbios 26, 12. Foi o principal fator na queda de Lúcifer, conforme Isaías, capítulo 14, versículo 12. Característica comum da hostilidade do homem contra Deus, conforme a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Precede a ruína, conforme Provérbios, capítulo 1, versículo 18. Precede a humilhação, conforme Salmos, capítulo 18, versículo 27, e Isaías, capítulo 2, versículo 12. Os orgulhosos sofrerão o castigo divino que os aguarda, conforme Sofonias, capítulo 2, versículos 10 e 11, e Malaquias, capítulo 4, versículo 1. Somente a genuína conversão pode, por meio da regeneração e da santificação, transformar a natureza do ser humano, eliminando tais traços de semelhança com Satanás e gerando uma nova natureza em Cristo. Aplicação, isto é, para a sua reflexão. Em que medida podemos perceber a presença do orgulho e seus malefícios nos arraiais da igreja? Você se considera orgulhoso? Por quê? O que fazer a respeito? Vamos ao ponto número 2. Humildade, natureza e benefícios. Da mesma forma que no ponto anterior, alguns dicionários da língua portuguesa também apresentam duas definições para a humildade. A primeira está relacionada com o simples aspecto econômico-social do indivíduo, ou seja, se é pobre ou miserável, se está às margens da sociedade,
é considerado uma pessoa humilde. A segunda definição assertiva não se baseia em elementos externos ou em determinado status, e sim em certas qualidades de caráter pessoal que se evidenciam no comportamento do indivíduo, como ele vê e se relaciona, interagindo consigo e com o mundo ao seu redor. Na verdade, diz o autor da lição, vejo a primeira definição como sendo um grande equívoco, já que humildade é um atributo pessoal, uma qualidade da personalidade de alguém que contrasta frontalmente com a arrogância, orgulho pejorativo. Logo, não é a condição econômica social de alguém que a qualifica como sendo humilde. Todos nós, provavelmente, conhecemos pessoas tanto humildes como arrogantes em todas as condições econômicas, sociais, intelectuais e até religiosas. Há uma velha máxima popular, em tom de ironia, que diz: fulano tem orgulho de ser humilde. Assim, podem haver pessoas com grande poder aquisitivo e que ocupam destacadas e elevadas posições sociais, que necessariamente, por mais tentador que seja, não são arrogantes, podendo expressar reconhecíveis níveis de humildade. Enquanto, por sua vez, há pessoas em condições mais limitadas, cuja natureza revela graus irrefutáveis de soberba e arrogância. Logo, a humildade é uma característica pessoal, podendo ser inata ou apreendida e desenvolvida. A Bíblia enaltece a humildade como sendo uma característica do próprio Cristo, conforme Mateus capítulo 11, versículo 29, como qualidade fundamental para aqueles que desejam servir a Deus, conforme Malaquias capítulo 6, versículo 8. É uma característica essencial do crente, conforme Salmo 34, verso 2. Precede a honra, conforme Provérbios capítulo 15, versículo 33. Promove o indivíduo, conforme Mateus capítulo 18, versículo 4. Uma excelente e bendita virtude, conforme Provérbios capítulo 16, versículo 19. São inumeráveis as passagens bíblicas que enaltecem a humildade e nos estimulam a valorizá-la, buscá-la e cultivá-la. São inúmeros os personagens bíblicos que nos são apresentados como exemplo de humildade, tais como Abraão, Jacó, Moisés, Josué, Gideão, Davi, Ezequias, Jó, João Batista, o centurião romano, conforme Mateus 8, versículo 8, a mulher cananeia, conforme Mateus capítulo 15, versículo 27, Isabel, Pedro, Paulo e o próprio Senhor Jesus. A Bíblia define o humilde como sendo aquele que não é arrogante, que não pensa de si além do que deve, que não busca os melhores lugares, que não usurpa, que não desdenha, que não se ensoberbece, ao contrário, julga os outros mais dignos do que ele mesmo. É gentil, se subordina, é servo, é insanável, é corrigível, é tratável, é obediente. Em resumo,
é uma qualidade expressa em uma atitude mental que jamais se deixa seduzir pela tentação da prepotência, da soberba ou da arrogância. Embora sejam perceptíveis aspectos de sua presença em pessoas não convertidas, é uma qualidade essencial aos crentes, obtida em sua forma genuína no novo nascimento e desenvolvida no ato contínuo da santificação. Aplicação para sua reflexão. Como está a igreja em relação à humildade? Em geral, como o evangelho pregado em nosso tempo trata a humildade? Sou uma pessoa humilde? Pergunte-se a si próprio. Ponto número 3, cuidados. Ao tratarmos dessas duas características antagônicas e conflitantes, precisamos tomar alguns cuidados. Primeiro, não confundir autoestima, dignidade e valores pessoais com soberba. Segundo, não confundir status financeiro ou social com humildade. Terceiro, não ter orgulho da própria humildade. Quarto, não confundir prepotência, arrogância e triunfalismo com vitória em Cristo. Quinto, não brincar com aquilo que é sério. Não negligenciar os padrões e os valores bíblicos exigidos para a vida cristã. Sexto, o mundo não é padrão para a igreja. Cristo é o modelo para a sua igreja. Sétimo, agradecemos a Deus, mesmo que para isso você precise desagradar a si ou ao mundo ao seu redor. Vamos a uma aplicação para a sua reflexão. Como a igreja, o crente pode ser mais cuidadoso? Como não ser orgulhoso? Como obter e cultivar a humildade? Conclusão. Tanto a soberba quanto a humildade são grandes desafios para nós, Igreja de Cristo. A soberba, ainda presente em nossa natureza pecaminosa, conforme Romanos capítulo 8, versículo 7, estará sempre nos assediando, tentando nossa vaidade, e se não vigiarmos, caímos em seus laços implacáveis. A soberba, muitas vezes, é sutil e pode estar travestida de santidade. São necessárias muita atenção e cautela com nossos sentimentos e motivações, compreendendo que nossos corações são enganosos, conforme Jeremias 17, versículo 9 e 10. A humildade, por outro lado, também se constitui em um grande desafio, pois contrasta frontalmente com toda a realidade, ensino e conduta desse mundo. Mesmo não sendo do mundo, ainda vivemos e convivemos no mundo. E essa convivência